Congresso Online O Futuro do Direito. Entre os dias 9 e 19 de novembro, estaremos debatendo e analisando juntos as profundas mudanças que estão ocorrendo. Será que o direito está pronto para o novo, para as inovações, para o futuro? O Congresso contará com a participação de palestrantes de destaque no cenário nacional. Aguardamos você! Eu vou emendar um painel no outro, porque eu sei que tem um palestrante que eu tenho uma consideração enorme por ele, um carinho enorme. Eu comecei toda essa parte de trajetória de cursos, foi a primeira pessoa que chegou, me sentou na parede, me contou tudo, assim, me deu várias orientações. Eu sou eternamente grata a ele por isso, que é o doutor Marcelo Moura, que é o juiz de trabalho lá no Rio de Janeiro. Aceitou o nosso convite. Ele vai só dar um oi, aparecer. Ele vai falar, inclusive, também sobre home office, essa mudança, né, do ponto de vista do processualista do trabalho. E aí ele vai fazer uma aparição relâmpago, porque ele está em sala de aula, os alunos dele estão aguardando ele. Então, ele vai sair de uma tela e para outra. O bom hoje da gente estar virtualmente é porque a gente não precisa de deslocamento. Só é sair de uma tela do computador para outra. Então, doutor Marcelo, eu queria agradecer de coração a participação do senhor. Doutor Marcelo mandou um currículo aqui, enorme, pela vasta experiência que ele tem. Eu vou tentar resumir aqui. Ele é juiz de trabalho, titular da 19ª Vara de Trabalho no Rio de Janeiro, é bacharel em Direito pela UFRJ, tendo cursado Engenharia na URJ. Ele é mestre em Direito, doutor em Direito lá em Portugal, e é coordenador acadêmico da extensão e pós-graduação da Cândido Mendes em Ipanema, né, no curso de Direito. Doutor Marcelo, muito obrigada. Vou deixar a palavra com o senhor para não lhe atrasar mais e a gente segue depois com o painel. Obrigado, Dani. Eu chamo assim carinhosamente, porque é minha amiga de longa data. E essa mesa composta por mulheres maravilhosas. Eu vi aí, só tem o doutor Diego. E vou pedir licença para cumprimentar todos na pessoa de duas pessoas muito queridas. Minha querida amiga Cláudia Márcia, presidente da Jutra, que eu estou vendo aqui na telinha. É um prazer, uma honra estar aqui com você. Eu sei que você vai ter que se retirar, então já cumprimentar desde já, tá? E minha querida amiga, ex-aluna, Andréia Cabo, que está aqui conosco, vai dividir o painel comigo. Como falou a Dani, que também foi minha aluna em algum momento, a gente tem a exata convicção de que o tempo passa quando a gente está à mesa com um monte de ex-alunos. E quando esses ex-alunos já estão na atividade profissional há 10, 15 anos, aí você tem a certeza absoluta que o tempo passou, é a inexorável ação do tempo. E cumprimento, então, na pessoa dessas duas, cumprimento todos na pessoa dessas duas mulheres maravilhosas, atuantes, advogadas e juízas, minha amiga Cláudia Márcia, minha amiga Andréa Cabo, e um beijo a ambas. O tema que me trouxe aqui hoje foi a atenção que a pandemia deu ao home office, que já é uma realidade trabalhista de longa data, mas de pouca aplicação prática. Como eu bem disse a Dani, eu estava aqui prontinho para entrar no meu horário às 8h20, mas é normal em eventos assim, as mesas vão uma atropelando a outra, e infelizmente minha turma está lá me esperando. Eu vou fazer uma pequena contribuição com relação a um tema que eu estou vendo que está sendo muito pouco explorado na discussão que envolve home office, de respeito a dois aspectos especificamente. Um deles já objeto até de uma nota técnica do Ministério Público do Trabalho, que diz respeito ao meio ambiente do trabalho, de respeito aos cuidados com saúde no âmbito do trabalho em home office. Na verdade, as empresas estão deslocando seus empregados para home office, estão até suportando financeiramente gastos com internet, às vezes com luz, às vezes não com esse cuidado tão detalhado de luz, estão dando computador, etc., mas não há um ambiente adequado no âmbito doméstico, no âmbito do lar, para que o trabalhador possa executar a sua atividade. Então, não há visita do ponto de vista da empresa, de um setor próprio até o local para saber se o ambiente é bem iluminado, não há uma visita para saber se a cadeira é adequada, ergonomicamente falando, se a mesa está na altura correta, se o equipamento é utilizado da maneira adequada. Na verdade, é possível a gente conseguir controlar o horário remotamente, é muito fácil o controle de horário, que hoje em dia a tecnologia permite controle, seja por câmera, seja por digital, seja por login, logoff, mas o controle do ambiente precisa de uma visita. Eu participei de uma mesa que tinha um diretor de um grande grupo educacional, na qual ele transferiu 385 gerentes para o ambiente do lar. E a minha colocação, e ele bem entendeu, foi quem foi aos 385 lares fazer a visita de como está o ambiente de trabalho desses trabalhadores. Pode ser uma visita virtual, não precisa ser uma visita presencial. A tecnologia permite isso, que se faça uma visita virtual nesse ambiente. Não sei se
que aqui me escutam, já tiveram oportunidade de fazer visitas virtuais de imóveis para aluguel e para venda. As locadoras de imóveis, de administradores de vendas de imóveis, têm hoje visitas virtuais, uma tecnologia barata, plenamente acessível até a pequenas empresas. Então, esse é um primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção, acho que muita gente já está começando a se dar conta. Um segundo aspecto que eu acho que pode ser uma segunda onda de ações judiciais, de respeito ao uso do espaço no ambiente doméstico. Os empregadores estão remunerando, indenizando, pagando, de alguma forma, suportando o ônus de internet, às vezes de luz, às vezes também de equipamentos como cadeira, computador, etc. Mas aquele espaço que está sendo utilizado, esse espaço que eu estou falando aqui agora, esse espaço que eu estou ocupando, um espaço que pode ser da minha família, que pode ser do meu filho, que pode ser meu próprio, esse espaço está sendo remunerado? Vou fazer uma analogia com os representantes de medicamentos que vêm em juízo postular uma indenização ou pagamento de um aluguel correspondente ao espaço que eles ocupam na residência deles para armazenar os remédios, aqueles mostruários que eles visitam as unidades médicas, os hospitais, os consultórios médicos e acabam ocupando espaço de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros de sua casa. As empresas estão pensando nisso? Esse espaço que o empregado está utilizando durante 8 horas, uma jornada de trabalho, 8 horas de um dia, esse espaço está sendo utilizado e está sendo remunerado? Então, eu vou colocar essas duas questões para a reflexão de vocês, e, como eu disse pouco antes, peço desculpas, minha amiga Andréia, doutora Priscila, peço desculpas também, eu vou me retirar, porque minha turma aqui já está ávida pela aula, e espero que vocês consigam seguir em frente aí da melhor maneira possível. Agradeço a presença de todos e deixo um beijo para a Daniela, que me convidou aqui, tá bom, Dani? Muito obrigado, tá? Até a próxima, Marcelo, em breve. muito obrigada, de coração, tá bom? Tá bom, fique com Deus. Muito obrigada. Tchau, vou sair aqui. Seguimos no painel com as duas professoras aqui, queridas, doutora Andréa, doutora Priscila. Vamos seguir com o painel. A doutora Andréa irá falar sobre a instrução normativa número 6 do TST. E a Andréa, mais que uma amiga, eu digo que ela é minha irmã do coração, né? Eu sempre falo assim que a vida dá várias reviravoltas, e a Andréa sabe muito bem disso. Eu brinco que eu tomei uma rasteira nessa pandemia, que foi perder minha mãe. Para mim foi muito difícil, e eu considero assim a família de Andréa uma família, minha segunda família, né? É a minha família carioca, né? Meu filho é carioca, meu marido é carioca, e eu voltei para a Bahia, mas não perdi os laços com o Rio de Janeiro. Engraçado como a vida se porta. E aí eu fico muito feliz, Déia, por você... sem formalidades, porque aqui não tenho como ter, então vai ser Déia mesmo. Muito obrigada pela sua participação. Eu vou passar a palavra para você. Para quem não conhece, a doutora Andréa Zabaleta Cabo, ela é professora, ela é advogada trabalhista, ela é coach, ela é secretária-geral da OAB Leopoldinense, coordenadora do projeto Aperfeiçoando a Advocacia pelo CAARD, ela é coordenadora regional da pós-graduação do curso Tríade. E para quem não conhece, ela está coordenando um projeto Advocacia 4.0, e acho que, André, no final cabe você falar um pouquinho, porque aqui tem muito estudante, se puderem acompanhar, vai ser muito bom para quem puder conhecer que é o projeto CAARD 4.0. Vou passar a palavra para você e aí vamos seguir. Muito obrigada. Bom, antes de mais nada, o áudio tá bom? Doutora Priscila, o áudio tá ok? Ok. Tá ótimo. Bom, eu já estou me sentindo mais do que em casa, né? Fui recebida por amigos queridos e Dani acabou de dizer que tem vários alunos aqui, né? Vários estudantes. Então, aqui fica a mensagem que o professor de hoje pode ser um grande amigo de amanhã. Eu tenho a honra e o privilégio de ter, assim, Marcelo Moura, professor Marcelo Moura, como um querido amigo, tricolor como eu, mas principalmente foi a pessoa que eu consegui me apaixonar verdadeiramente por processo do trabalho. Foi a pessoa que me deu a oportunidade de estar entrando em sala de aula, muitas vezes substituindo. Imagino que substituir um juiz federal com a capacidade e o gabarito de Marcelo Moura. Então, assim, minha eterna gratidão, realmente, porque é um grande amigo. Eu sempre falo para os meus alunos que algumas magistradas, eles conseguem passar
a realidade, a veracidade de que é um ser humano por trás do título de um juiz ou uma juíza, um desembargador ou uma desembargadora. Tive o privilégio de fazer recentemente um evento com a doutora Vólia Bonfim, em que vários alunos, poxa, eu tenho livro publicado, se fosse presencial, eu tenho um autógrafo, e é uma ex-desembargadora hoje aposentada, fantástica. Então, a todos vocês que estão aqui nos escutando, nos assistindo hoje, os professores de hoje podem se tornar amanhã um querido amigo, amiga de vocês. Então, Dani já me apresentou, e desculpe a intimidade, eu sempre falo que deem dinheiro, mas não deem intimidade para as pessoas, porque aí vira Deia, Dani, é um problema. Mas realmente, o professor Fabrício Bastos, assim como o professor Marcelo Moura, e entre outros queridos amigos, nós trabalhamos juntos. Durante muitos anos eu trabalhei com preparatório para o exame de ordem, mas chegou uma certa hora na vida que eu tive que fazer algumas opções, e o exame de ordem verdadeiramente é muito, muito intenso, né? São 6 provas por ano. Então, eu sempre fui uma professora extremamente próxima dos meus alunos, sempre fui muito dedicada. E a segunda fase, eu praticamente abandonava a minha família, porque eu me dedicava quase que exclusivamente aos meus alunos. Então, isso fez com que o tempo passasse, a idade já chegou, já passei dos 50, então, realmente, você tem que fazer algumas escolhas. E a pós-graduação, sem sombra de dúvidas, é um pouco mais tranquilo. E também eu acho, não, tenho certeza que passar também uma visão prática para os jovens advogados, para a jovem advocacia, também é uma realidade muito importante. Ao término, se o tempo permitir, sem atrapalhar a doutora Priscila, eu falo um pouquinho para vocês do Projeto CARD 4.0, realmente mais um sonho sendo realizado. Eu sempre digo que Deus é muito bom para mim, porque eu consigo realizar todos os sonhos que eu desejo, que eu planto. As minhas árvores sempre vêm com muitos frutos. E não tem fórmula mágica, a não ser acordar muito cedo e dormir muito tarde. Mas como advogado trabalhista, acorda muito cedo para as audiências, e professor, olha a hora, dorme muito tarde, então tá super fácil. E como meu querido amigo Marcelo Moura acabou de falar, e eu tenho que pegar um gancho na fala dele, como sempre brilhante, é impossível não falar, complementando, entrando no assunto que eu vou estar introduzindo e que a doutora Priscila vai estar complementando, falando especificamente de audiência virtual. Nada foi combinado, é tudo uma grande coincidência, porque são os assuntos que realmente vão fazer uma diferença para vocês. Já cumprimentei a mesa, já cumprimentei a Dani, então vamos ao que interessa. Papel e caneta na mão. Não trouxe material, não deu tempo de fazer, mas se vocês precisarem do material, da instrução normativa, assim como as dicas do Cisco Webex, se vocês precisarem de qualquer material, podem entrar em contato comigo através do direct do Instagram ou através do Facebook, como é que é mesmo? Privado, né, do Facebook? Eu não sou da época da datilografia, gente, máquina de escrever. A doutora Priscila falou que é isso mesmo, né? Então, no privado do Facebook e através dos organizadores aí do Congresso, qualquer material que vocês precisem vai estar disponibilizado. André, por que você não trouxe material? Você não deu moral para a gente? Poxa vida, não é isso. É porque 20 minutos passa muito rápido. Aliás, eu nem comecei a contar o tempo. Priscila, estou com o quê? 5 minutos já? Vai até 9h20, é isso? Beleza, obrigada, amor. Então, assim, eu tenho 15 minutos para falar algumas coisas que eu acho que são importantes para vocês. Vamos primeiro nos situar no tempo. Para quem é estudante, né? Vocês vão ouvir tudo aqui que nós vamos estar falando hoje e vão estar guardando principalmente para a época de estágio. Andréia, como é que eu vou assistir a audiência se eu estou no meio de uma pandemia e o TRT-RJ, por exemplo, está reabrindo hoje, 16 de novembro, num esquema ainda de precauções, um projeto, tudo muito lento. Vocês podem assistir a audiência, sim, como espectadores. Exatamente igualzinho quando vocês entravam lá na sala de audiência, quietinhos, com o telefone desligado, muito silenciosamente, para assistirem às audiências. Então, hoje, se vocês puderem baixar a instrução normativa número 6 do TRT, ou manda um e-mail ou direct para mim, que eu libero para vocês, ela já prontinha, já formatada, vocês vão encontrar lá
Artigo 4º, parágrafo 3º. Vocês vão encontrar lá que vocês podem assistir às audiências. Eu fiquei muito preocupada quando essa pandemia começou, que os alunos, doutora Priscila, estavam assim, desesperados para de horas complementares. Tanto que em todos os projetos, como aqui, venho parabenizar o professor Fabrício e a Daniela, porque 30 horas, sem sombra de dúvidas, vai fazer muito aluno conseguir colar grau esse ano, porque o desespero da reta final, e aí seria um assunto para um outro momento, né? Como vocês podem tentar se organizar a partir do 7º período, para estarem fazendo estágio, estarem assistindo as palestras, fazendo as horas complementares, fazendo o estágio de prática jurídica, organizando já o TCC, deixando a prova não para depois de formado, porque você já tem uma tensão social muito grande. Quando você faz a prova com um pouco menos de compromisso, ainda aí pelo 10º período, psicologicamente você vai mais tranquilo para a prova. E os números não negam. Os alunos que fazem a prova no 10º período, eles têm um índice de aprovação muito maior dos que fazem depois de formados, e sem sombra de dúvida, os que fazem depois de formados têm um índice muito maior do que aqueles que fazem anos depois de formados, 1 ano, 2 anos, porque a cobrança é muito grande, existe toda uma situação de carteira, toda uma cobrança que a própria sociedade impõe. Como você não passou no exame de ordem? Como pode uma coisa dessa? Não passei, vou passar, e não me pergunta mais, que quando eu passar eu aviso. Era isso que eu falava para os meus alunos quando eu trabalhava com exame de ordem. Avise para a tia, para a madrinha, para o padrinho, que você vai avisar quando passar, você vai mandar até um convite para a entrega de carteira. Agora, na pandemia, está sendo de forma virtual, né? Mas, por favor, não precisem perguntar, eu estou bem obrigada, né? Então, existe uma cobrança social muito forte. Então, para quem está lá, 7º, 8º, 9º e 10º período, vocês vão estar utilizando as ferramentas aqui apresentadas para o estágio de vocês. E também para a tal experiência que vocês não podem deixar para adquirir pós-término de graduação. Existe um ciclo da vida que é muito difícil. Só se eu gravar isso aqui e perguntar para vocês daqui a 2 anos o que vocês acham disso. Porque quantos conselhos eu recebi enquanto jovem e não segui? Porque nós temos uma linha de vida, um pensamento que nem sempre o conselho que é dado é bem ouvido, né? Mas isso faz parte da vida, não estou aqui para aconselhar ninguém, apenas algumas dicas que talvez ajudem vocês enquanto estudantes de graduação. O término da graduação, você tem alguns fatores envolvendo. Quem vai estudar para o concurso público, quando se prepara para o exame de ordem, não é nem o início do que você vai estudar para concurso público. A dedicação de estudo é muito maior, a dedicação de tempo, de abrir mão de algumas coisas da vida, mas também tem aqueles que escolhem por advogar, e serão nossos colegas, né, de OAB. Eu advogo, sou militante do seu trabalho, com muita alegria. Por falar nisso, doutora Priscila, eu acho, se eu não me falha a memória, que a doutora faz parte do OAB Mulher, não é isso? Então, você já viu que agora a presidência do TRT Primeira Região é agora de uma mulher. Olha, meninas, assim, né, sintam-se muito prestigiadas, né? Eu até trouxe aqui o nome, né? Eu pesquisei enquanto estava aguardando aqui, desembargadora Edith Tourinho, né? Então, eu fico muito feliz por essa representatividade toda. Não quero entrar aqui em questão, até porque nós tivemos ontem pleito por todo o Brasil, não quero entrar nessa discussão. Eu trabalho desde os 14 anos, a vida inteira, trabalhei de dia, estudei à noite, então, sem sombra de dúvidas, nós conquistamos o nosso espaço com muito trabalho, com muita dedicação. As coisas não são fáceis, mas a gente não pode desistir. Então, aí, parabéns. Nós estamos com uma presidente, uma vice-presidente no TRT Primeira Região, então isso muito nos orgulha. Então,
Instrução normativa número 6, já viram que vocês podem assistir às audiências, sim, só peçam para a participação com 48 horas de antecedência, ok? E aí, uma questãozinha boa de prova, hein? O que a gente tem aí? A doutora Cláudia, eu não sei nem se está nos assistindo ainda, mas a gente tem aí o princípio da publicidade. Então, nós temos, sim, as audiências, a menos que envolva segredo de justiça, alguns temas são um pouco preciosos, e aí realmente nós não podemos trabalhar com a situação do princípio da publicidade, temos o segredo de justiça, mas no seu trabalho não é tão comum isso. É muito mais fácil você entrar na pauta, conseguir assistir e, sem sombra de dúvida, será uma experiência rara para vocês. Assim, muito se aprende processo do trabalho. Até porque, meus queridos, minhas queridas, as audiências por videoconferência, as audiências telepresenciais, que no TRT Primeira Região, nós temos aí o regramento na Instrução Normativa número 6, não é uma... vou procurar a palavra certa, porque eu tomo tanta pancada quando eu falo de audiência por videoconferência, audiência telepresencial, me abatem tanto, porque eu consigo enxergar pontos positivos na audiência telepresencial. E aí eu vou colocar para vocês a instrução, os pontos que eu creio que sejam positivos, e aí vocês também possam fazer a análise, né? Vocês hoje, a grande maioria dos estudantes, estão tendo aula, né, no sistema EAD. É claro que vocês, quem tinha o sistema só presencial, estranharam muito, muito. Eu estranhei muito. E olha que quando eu trabalhava com esses amigos queridos que eu reencontrei aqui no curso Fórum, eu comecei a onda do online, né? Estava começando, há muito tempo atrás isso, estava começando essa onda do online e eu tinha uma prática. A Dani brincava que eu entrava em estúdio para gravar, eu gravava horas e horas e horas. Só que depois eu optei pela pós-graduação e alguns outros trabalhos de coordenação em que eu fiquei muito no presencial porque eu gosto. Eu gosto desse contato, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de sala de aula. Eu entro em sala de aula sábado, 8 horas da manhã e saio 5 da tarde com um sorriso no rosto, querendo saber para onde meu marido vai me levar para passear, porque eu quero beber alguma coisa, porque eu estou cansada. Então, realmente eu gosto muito. E eu tive que me reinventar também. Voltar a fazer isso aqui, como o professor Marcelo Moura estava brincando, né? Vai dar certo. E realmente essa adaptação para os advogados, para a advocacia, que já está militando, que já está no batente há mais tempo, realmente uma adaptação, como foi o processo eletrônico, como foi a reforma trabalhista. Nós estamos numa leva de adaptações. Eu posso dizer para vocês, e a doutora Priscila, se algum outro colega estiver ouvindo ainda por aqui, podem dizer, nós viemos com CPC, uma modificação pesada em 2015, e nós temos sim que entender de processo civil, sim. O advogado que não conhece processo, ele tem dor de cabeça, ele tem problemas. O advogado precisa, é obrigação do advogado conhecer processo, né? Eu sempre digo que o advogado que conhece do processo, ele não tem problemas em audiência. O advogado que conhece processo, ele não tem problemas de confundir com prerrogativas, por exemplo. Então, conhecer o processo é respeitar a parte, né? A advocacia, é respeitar o magistrado, é respeitar todos os envolvidos nesse sistema. Então, é de extrema importância. Por isso que aqui também eu faço uma crítica severa a algumas grades de faculdade, alguns planos de faculdade, em que há um tempo atrás colocavam o processo do trabalho como matéria eletiva. Nenhuma matéria que se torna obrigatória no exame de ordem, que tem entre 12 e 13 questões esse trabalho e processo do trabalho, pode de forma alguma ser uma matéria eletiva. Então, quando vocês saem depois, né, que vocês vão para o mercado de trabalho, aí vocês precisam fazer curso de atualização, vocês precisam fazer pós-graduação, porque na grade de faculdade vocês não têm, por exemplo, uma matéria de empreendedorismo jurídico. Vocês só estudam ética para o exame de ordem. E é por isso que hoje, dentro da ordem, mais de 50% dos processos que tem de ética e disciplina envolvem a jovem advocacia.
Porque hoje, no Rio de Janeiro, a jovem advocacia já supera 50% dos advogados e advogadas do Rio de Janeiro. Então, eu tenho sim que falar com vocês com muito carinho, mas alertá-los para a importância de estudar processo, alertá-los para a importância de entender o Código de Ética e Disciplina. Entendam, meus queridos, uma vez escolhido o curso de Direito, você nunca mais vai parar de estudar, nem que você queira. Quantas vezes eu paro e falo assim, estou com o meu material todo em dia, aí vem uma MP. Ai, caramba, consegui atualizar a apostila. Aí vem uma instrução normativa. Eu já decidi, doutora Priscila, sem chance de ter nada em dia. Eu tenho um arquivo no computador, uma pasta chamada atualização. E lá eu vou colocando, eu vou indo. Então, isso é a vida da advocacia, mas é brilhante, nós estamos o tempo todo sendo duelados, o tempo inteiro nós vamos raciocinar, pensar, é impossível, cada audiência que eu faço, cada audiência que eu entro, é uma aula que eu recebo, muitas vezes de coisas que não são certas, são aquelas coisas que eu vejo e falo assim, eu não quero que nenhum aluno meu faça isso. Muitas vezes eu olho e falo assim, nossa, não foi meu aluno, acho que orgulho que eu tenho dessa jovem advogada ou desse jovem advogado. Então, não adianta, quando diz que a advocacia não é profissão de covardes, isso é muito real. Então, pós-formação, exame de ordem, passou TCC, passou tudo, você vai precisar, sim, entender, conhecer e acompanhar audiências por videoconferência. Andréia, isso vai se tornar obrigatório? Não posso responder, mas eu tenho a sensibilidade de dizer que eu acho que o modelo será híbrido. Eu tenho essa sensibilidade de dizer que o modelo será híbrido porque existem vantagens. Por mais que as pessoas digam que não, mas existem vantagens. E aí eu coloco para vocês terem só a atenção, algumas coisas que a instrução normativa traz, que aí já fica lá para aquela aula de prática jurídica, quando você faz lá a petição inicial, aquela aulinha, primeira aula, né, que é a mais legal. A aula de petição inicial, você toma, né, uma surra, aí quando vem a contestação, que a resposta Deus faz assim, muito fácil, porque vocês suaram na aula de petição inicial, né? Então, não esqueçam que desde o CPC de 2015 já era solicitado, já era pedido. Quando eu pego uma peça lisordial para fazer uma defesa, que eu olho o direcionamento, que eu olho a formatação, eu já entendo se aquele advogado ou aquela advogada já está se atualizando, já está se adequando. Me causa imensa tristeza quando eu ainda vejo excelentíssimo senhor doutor juiz, ainda 5 anos depois do CPC, e ainda tem. Andréia, está errado? Não, só que o CPC já pede que se enderece ao juízo. E assim também, e cada vez mais se faz necessário, a colocação de e-mail e telefone móvel. Andréia, o meu telefone? Não, está tirando a minha privacidade. Se você quer privacidade, não faça a faculdade de Direito. Você nunca mais vai ter privacidade. Brincadeira, não é isso não. Mas você precisa ter um telefone em que você, se não for o seu particular, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu tenho um telefone do escritório. O escritório tem um telefone móvel, né? Tem o e-mail, tem o telefone móvel. Então, nós, os escritórios, utilizamos o telefone e o e-mail do escritório. Mas às vezes você está começando, você não tem ainda um celular do escritório. Então, você vai ter sim que usar o seu celular e manter sempre o seu e-mail sendo visto, revisto, seu celular sempre ligado. E olha, tem coisa boa no WhatsApp, além daquelas conversas e as figurinhas super engraçadas. Você pode receber informativo do TST. Você pode receber informativo pelo WhatsApp do TST. Se vocês quiserem também, eu passo o número para vocês. E aí você manda, não precisa mandar CPF, nada. Você manda o nome. E aí, alguns 2, 3 dias depois, você começa a receber as informações do TST. É muito interessante. É uma ferramenta que você... vê se vocês conseguem enxergar aqui. Vou tentar colocar para vocês verem na... Consegue enxergar? Tá vendo? Chega do TST.
é muito legal porque você consegue acompanhar várias informações. Conhecia a doutora Priscila? Conhecia? Então, não é boa a ferramenta? Muito boa, gente. E aí, assim, usem essas ferramentas para que vocês possam estar recebendo informações, vendo. Hoje, por exemplo, eu compartilhei nas minhas redes sociais uma informação maravilhosa. Eu dei um sorriso de orelha a orelha quando eu vi aí o deferimento de gratuidade de justiça com uma simples declaração. Isso porque, se vocês forem lá no caderninho de súmula de vocês, que nós paramos, né? A última edição de súmula foi em 2017, antes da reforma trabalhista, mas uma das últimas súmulas falava exatamente de gratuidade de justiça. Falava que a simples apresentação da declaração de hipossuficiência era o suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça. E aí veio a reforma trabalhista, não é a nossa pauta de hoje, mas é um dos temas mais nobres em que nós devemos e podemos acompanhar, uma vez em que, quando se fala de justiça do trabalho, é quase um sinônimo se falar de justiça gratuita, de gratuidade de justiça. Então, acompanhem, verifiquem. Andréia, hoje eu estou estudando, está difícil, mas comecem a se acostumar com as ferramentas, para que depois que você se forme, você não tenha que descobrir um mundo totalmente novo. Você precisa se familiarizar com o terno, a gravata, com, né, o terninho, as roupas um pouco mais fechadas, e aí a audiência por videoconferência, lá no seu... Eu não gravei todos os artigos, eu sei o que significa, mas não sei os números. Artigo 24, ele fala que não há necessidade de vestes talares, mas há, sim, uma recomendação, uma prática, que se faça audiência com uma roupa que seria, digamos, o mesmo que você usaria para uma audiência. Andréia, mas eu vou vestir só a parte de cima, tá? Embaixo eu vou ficar de short, eu não vou aparecer. Cuidado. E mais de uma vez eu já precisei mostrar todo o ambiente em que eu estava na audiência. Então, por favor, bota um vestido, uma coisa mais simples. Os meninos, botem lá terno, gravata, ou, se não quiserem, pelo menos o paletó. Já tivemos conhecimento de situações em que foi exigido a gravata. Há uma discussão sobre isso. A Dani já apareceu, que meu tempo está acabando. Quando ela aparece é para dar assim, teu tempo, viu como eu sei? Mas, de qualquer maneira, prestem atenção na vestimenta. Poderia falar muito mais por você, mas a Dani vai cortar meu microfone em seguida. Então, se vocês quiserem que envie o material do Cisco-Webex com as regras de ouro para que você possa assistir uma audiência ou participar, dependendo se você já é formado. Como, por exemplo, fone de ouvido. Se você, por acaso, for realizar essa audiência num celular, o ideal é que você tenha um tripézinho para não ficar tremendo aí o seu telefone. Cuidado, por exemplo, no telefone, se você não tiver com o telefone carregado, porque o fone de ouvido, ele encaixa aqui, é o mesmo local, no meu caso, que eu carrego o telefone, para você não correr o risco de ficar sem bateria. Se você tiver no laptop, tenha aí o cuidado de descarregar ou estar com o cabo de energia próximo. Eu tinha um monte de coisa para falar para vocês, mas a Dani está cortando o meu microfone, eu não vou conseguir falar tudo para vocês. Vou ficar aqui aguada, porque 20 minutos é uma maldade para fazer com quem é professora e advogada e mulher, que fala para os cotovelos, assim, né? Não precisa nem trazer material, porque fala muito. Mas, a pedido da Dani, eu também quero falar com vocês e aqui fazer um convite. Eu coordeno o projeto CARD 4.0 no Rio de Janeiro. Esse projeto, eu trabalho com a jovem advocacia, mas principalmente com o estudante de direito. Nós conversamos, dialogamos, escutamos e tentamos entender as necessidades dos alunos a partir do 7º período. Nós temos representantes nas 8 regiões do Rio de Janeiro. Para quem não conhece, a OAB tem 63 subseções em todo o estado do Rio de Janeiro. E nós temos representantes jovens
jovens advogadas, jovens estudantes, jovem advocacia, em toda a região. Queremos ouvir o que acontece lá no sul fluminense, o que acontece na região dos lagos, porque, sem sombra de dúvidas, o que acontece, a realidade de um aluno de instituição pública é completamente diferente da realidade de um aluno de uma instituição privada. O aluno que estuda no turno da manhã tem uma realidade completamente diferente do aluno que estuda no turno da noite. E eu, que a vida inteira trabalhei, estudei e continuo trabalhando, estudando, então é sempre bom abrir um espaço para ouvir. Muitas pessoas falam, mas a gente quer ouvir vocês. A gente quer saber qual é o problema para a hora de estágio, a gente quer saber qual é a dificuldade que está tendo com os livros, a gente quer saber qual é a dificuldade que você está tendo para se preparar para o exame de ordem, qual é a dificuldade que você está tendo para conseguir arrumar um estágio, qual a dificuldade que você tem para montar o seu escritório. Então, é um projeto que eu tinha engavetado há muitos anos, desde que eu trabalhava com exame de ordem, e hoje eu consigo estar realizando através da CAARD, da UABRJ, com muito carinho, e todos vocês estão convidados. Dani, pode cortar o microfone? Um beijo, gente. Boa noite. André, é sempre um prazer ouvir, né? André, que acabou uma liderança nata aí na OAB, e é um grande destaque, e sempre envolvida nos bastidores de curso, sabe a necessidade dos alunos, envolvida aí nesses bastidores, então é sempre um prazer lhe ouvir, e eu sempre falo assim, são dicas valiosíssimas, porque as pessoas, fomos obrigados a viver uma nova realidade, não houve opção de escolha, não foi lhe dado a dizer assim, você realmente quer se adaptar para essa nova realidade? Não nos foi dada essa opção. Então, a gente teve que descer literalmente, no ditado popular, goela abaixo. A gente teve que entubar isso aí. E a gente precisa realmente se preparar. Quando eu falo assim, a gente vai participar de um congresso, de uma transmissão, verificar uma internet estável, que não oscile. Esses cuidados que você estava falando, as pessoas não se preocupam com isso. E assim, né? Eu sempre fico brincando que a gente trabalha nos bastidores técnicos, tudo é culpa do técnico. Mas nem sempre é culpa do técnico. Quando é culpa, a gente assume. Hoje, no início do evento, a gente teve um problema técnico. Mas, como aconteceu ali na sessão da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, que a Câmara ficou aberta, e o pessoal fazendo atos libidinosos, o ministro do TST foi fazer, o do STJ foi fazer uma sessão, estava com a roupa de baixo. Então, assim, as pessoas acham que porque estão no conforto de casa, vários procedimentos, vários protocolos não devem ser observados. Quando, na verdade, não é assim. A gente só está em casa por uma questão de vivência nesse momento, né? Eu ainda encontrei Giovanni na sexta-feira e falei assim, Giovanni, essa é uma nova realidade. Ele falou, não, eu gosto de pessoas, eu gosto de ver gente. Se eu puder pegar um avião para vir para cá, eu falei, tá, tudo bem. Isso você é em Recife. Você já viu como é que tá aqui em Salvador? Salvador tá deserto. Tá deserto. É uma situação estranha. Eu falei que a gente ainda está, cada um no seu quadrado. Literalmente, a música como fala. Não sei como é que está no Rio de Janeiro, porque eu não tive ainda a oportunidade de ir para aí depois que a pandemia começou. Eu não sei como é que estão as coisas aí, mas aqui a realidade é essa. E, pasme, aqui em Salvador especificamente, essa conduta foi tão aprovada, né, da pandemia, da restrição, tudo, que aqui a prefeitura, né, o atual prefeito, que foi que defendeu tudo isso, elegeu o seu sucessor com mais de 65% dos votos. Então, é uma aprovação que se existe, a gente tem que se preparar para isso. A gente estava até comentando mais cedo que um diretor da OMS comentou essa semana que a gente só vai ter a nossa vida normal, pasme, em dezembro de 2021. Ou seja, a gente vai passar mais dezembro de 2021, com as vacinas em andamento, a gente vai ter uma normalidade, né? A gente vai ter a nossa vida de volta. Mas será que a gente vai ter realmente a nossa vida de volta? Essa é uma pergunta que eu ainda não tenho resposta. Se vocês perguntarem para mim, eu ainda não sei responder a vocês. Mas sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a doutora Priscila Ferreira. Doutora Priscila, é um prazer. Muito obrigada pelo nosso convite. Ela vai falar sobre audiência virtual no processo de trabalho. Ela é advogada trabalhista e especialista em direito do trabalho e processo. Ela é membro da comissão da OAB Mulher RJ e é professora convidada do grupo de estudos do professor Fabrício. A gente até sorteou uma bolsa no grupo de estudos, então quem ganhou a bolsa vai poder assistir lá a professora. Eu só queria fazer um adendo no seguinte, e aqui cabe uma reflexão. Na semana passada, finalizando, a gente fez um congresso, quebramos em 2 semanas, porque o direito tem inúmeras áreas para a gente falar, inclusive ainda tem gente que
fez crítica construtiva, eu recebo toda a crítica como construtiva, de que a gente ainda de que faltamos abordar alguns painéis. Eu falei, se for para falar sobre tudo do direito, a gente vai passar um mês aqui inteiro sobre o Congresso. Lógico que, assim, é o nosso desejo, mas, assim, nada impeça que no futuro a gente se organize para fazer congressos setorizados, né? Um só específico de trabalho, processo de trabalho, um só de civil, processo civil, um sobre as mudanças. Então, assim, a gente tentou aqui, são 7 dias de congresso, e aí a gente encerrou a primeira semana com um elogio, porque a gente privilegiou, né? Assim, na organização, na questão dos palestrantes, a gente trouxe bastante mulheres. Hoje aqui estamos encerrando um painel em 3 mulheres. Lógico que eu não sou palestrante, mas estou ao lado de pessoas maravilhosas. Então, assim, a gente aqui está encerrando com mulheres. É importante, eu acho que a Andrea, que participa ali da OAB, Priscila também, é importante as pessoas saberem que a OAB ela tem um projeto chamado Projeto Valentina, que é justamente que a mulher consiga conquistar espaços numa diretoria essencialmente masculina. Pasme, nós estamos em 2020, século XXI, e a gente ainda bate com essas questões. Eu me surpreendi positivamente com o comentário que foi feito, né? Porque, assim, a pessoa que fez o comentário se sentiu muito bem representada por mulheres tão competentes, profissionais, mas, assim, não é questão de gênero que vai delimitar competência e inteligência. Eu acho que é o nosso posicionamento. Muito se fala em empoderamento feminino, mas eu acho que essa questão tem que ser hasteada, essa bandeira precisa ser seguida e cabe a cada um de nós seguir com esse posicionamento. Então, só queria fazer esse comentário. Vou passar para a doutora Priscila. A palavra é toda sua, doutora. Obrigada pelo convite. É uma honra fazer parte desse painel com a doutora Andrea, com a doutora Cláudia e com todos os outros palestrantes. Eu preparei um material, mas eu não sei se eu vou conseguir compartilhar aqui com vocês. Eu vou tentar, porque... Vamos ver se eu vou conseguir. Está aparecendo? Tá? Tá. Ai, que bom. Deixa eu botar aqui um pouquinho. Bom, para quem não me conhece, eu já fui apresentada aqui pela Dani, vou já na intimidade também. Meu nome é Priscila Ferreira, sou advogada trabalhista, sou pós-graduada, vou deixar o material disponível para vocês também. E para a gente falar sobre audiência, seja ela presencial ou virtual, a gente precisa falar do princípio da subsidiariedade, que é aquele previsto no artigo 769 da CLT. E esse artigo ele já tratava, de uma certa forma, a compatibilidade entre o processo civil e a lei de execuções fiscais. E, com o advento do Código de Processo Civil em 2015, a gente teve esse princípio consolidado também na nossa lei, através do artigo 15. E ele trouxe o termo que já é bastante conhecido para quem é estudante, para quem é advogado, que é o supletiva e o subsidiariamente. Havia uma certa discussão na época que foi publicada a lei, mas esse entendimento já é pacificado no sentido de que o supletivo é quando a CLT ela é de forma incompleta e o subsidiário quando a CLT ela não disciplina a matéria, né? Com a reforma trabalhista a gente teve algumas situações de modificações e nas audiências também. As audiências, eu não vou ler tudo porque meu tempo também é pequeno e já são mais de 9h30 e acredito que estejamos todos cansados, mas enfim, eu disponibilizo também as minhas redes sociais para qualquer tipo de dúvida e também para o material. Eu vou disponibilizar também para a coordenação do Congresso. E as audiências trabalhistas na nossa legislação, elas sempre foram unas, mas, como a doutora Andrea disse, a teoria ela difere um pouco da prática, e a gente percebe que há um desmembramento também dessas audiências. A gente tem, no caso, na nossa legislação, 3 ritos, que é o ordinário, o sumaríssimo e o sumário, que, ao meu ver, com a minha pouca experiência na advocacia, eu não peguei um caso que se enquadrasse nesse rito. Essa aqui foi uma brincadeira que eu quis trazer para vocês sobre expectativa e realidade.
as audiências presenciais, elas se apresentavam para a gente dessa forma, um pouco diferente da área civil, e agora a nossa realidade é essa, nós não temos uma formalidade dentro do mundo online agora, em razão do dinamismo que a gente precisou ter com a questão da pandemia. Eu compactuo do mesmo entendimento da doutora Andréia, no sentido de que a audiência virtual ela veio para ficar, ela não é uma realidade temporária, e eu acho que ela vai se enquadrar exatamente nas questões de conciliação e mediação. Para quem não sabe, o TRT do Rio de Janeiro, que é o TRT que eu atuo, ele já está implementando a mediação também nos processos trabalhistas. Nós temos as audiências de acordo com os ritos, que é do procedimento sumário, que é de acordo com a Lei 5.584 de 70, e ela abrange as causas com o salário, no caso, o valor da causa inferior a 2 salários mínimos. E como eu disse para vocês, na prática, eu não vi nenhum caso, nenhum processo que fosse adequado a esse rito, no caso. O sumaríssimo, a gente pode fazer uma analogia como se fosse a Lei 9.099, para quem é da área civil e estuda sobre. Ele está previsto no artigo 852A a 852I da CLT. Ele visa realmente a celeridade, a economia, e ele abrange as causas com valor, no caso, né, inferior a 40 salários mínimos. E a gente tem também o procedimento, aqui tem até um errinho aqui no material, mas eu corrijo antes de enviar para vocês. E, além desses 2 ritos, nós temos também o procedimento ordinário, que é como se fosse o rito comum da área civil. Aqui eu trouxe um esquema prático das audiências. O juiz ele acaba conhecendo o processo na própria audiência, inclusive as peças que são apresentadas. A gente tem a primeira tentativa de conciliação, que inclusive é um dos princípios das audiências no processo do trabalho. Há o saneamento do processo, se há algum tipo de nulidade. A causa ela é discutida pelas partes, juízes e advogados, são fixados os pontos controvertidos e as provas. Há a colheita de prova oral, tanto em relação ao depoimento das partes, quanto também a oitiva das testemunhas, e tem a segunda tentativa de conciliação, mas isso nem sempre acontece. As razões finais, que pode ser apresentado tanto na forma escrita, e vai depender de cada vara do tribunal, né, do trabalho. Temos a sentença, que é a decisão. Alguns juízes, quando há a prolação da sentença, eles colocam uma data prévia, e eles adiam, talvez, dependendo do caso, e também vai depender da vara do cartório. E, como eu disse anteriormente, a implementação da mediação nos TRTs. Nós temos os princípios, que é a presença obrigatória das partes, e aqui a gente não pode confundir com o artigo 843, parágrafo 1º da CLT, que diz que pode haver a substituição do preposto. E tem também a famosa questão do advogado poder figurar como preposto. De acordo com o artigo 23 do Código de Ética da OAB, diz que sim, que ele pode funcionar como preposto e também advogado. Então, quando vocês tiverem a prática, se vocês ainda forem estudantes de direito, ou se vocês já são advogados recém-formados, sempre se atente à procuração para poder ver se há essa cláusula na procuração, essa previsão na procuração, que é importante, porque isso muda totalmente a figura da audiência. Temos também o princípio da concentração dos atos processuais numa única audiência, mas na prática eu já disse para vocês que isso nem sempre acontece. Temos a publicidade, que foi dito muito bem pela doutora Andréia. Temos a oralidade, que é um princípio que norteia totalmente o direito do trabalho e o processo, inclusive atrelado à economia, à celeridade, à conciliação, porque a gente sempre parte do pressuposto no processo do trabalho que as partes estão dispostas, não que a gente vá conseguir esse fim, mas que eles estão dispostas a conciliar. E a mediação, que é
a participação do juiz em todas as fases da colheita de provas e produção. Inclusive, ele pode valorar se há necessidade dessa produção de prova ou não. Temos a questão do processo eletrônico, e aí a gente já migra para o tema principal da palestra, que é essa questão do mundo virtual, essa nova realidade. O processo eletrônico ele já introduziu a gente para essa nova realidade, tanto que ele foi iniciado em 2009. Tivemos um termo de acordo de cooperação técnica em 2010 e também a implementação nos TRTs no mesmo ano. Só que são acordos de cooperações com números diferentes que vocês vão observar quando vocês tiverem o material em mãos. Então, eu acredito que o processo eletrônico ele preparou todos os operadores do direito para essa nova realidade. Então, por isso que eu acredito que ele também vai ser um sistema híbrido às audiências. E vamos ao nosso tema, que é a audiência virtual. Eu trouxe mais ou menos uns elementos e cuidados, uma espécie de complementação da fala da doutora Andréia. Equipamentos, e ela explicitou isso muito bem. A gente tem programas, o TRT ele usa, pelo menos o TRT do Rio, ele usa o Cisco, e é um programa que, inclusive, dá para você baixar o aplicativo no celular. Conexão, e a gente aqui vai cair também um pouco na discussão das partes, que nem todos têm acesso à internet, mas se o advogado ele conseguir conduzir muito bem o processo, principalmente nessa área da audiência, é um bom aliado à audiência virtual, porque ele pode realizar em qualquer lugar que ele esteja. Então, não tem mais aquela questão de horário, de você pedir adiamento por determinado compromisso. Inclusive, isso é um pouco atrelado à nossa celeridade, que é tão pregada no processo do trabalho. Temos, através de formas de link, por isso que a importância hoje de você fornecer na própria petição inicial o e-mail e o telefone, porque, em razão das audiências virtuais, são necessárias para que as partes elas tenham acesso ao link, o comparecimento, mais de um meio de conexão, que aí, no caso, se houver algum problema, você tem como reverter e você não precisa adiar essa audiência, por exemplo. A comunicação de testemunhas, eu já presenciei audiências que as testemunhas elas estavam fora do escritório do advogado, mas também eu já presenciei audiências que as testemunhas estavam no mesmo ambiente, e aí o advogado, como a doutora Andréia falou, em determinadas situações, precisa fazer um check-in no escritório para ver que realmente essa testemunha ela não está se comunicando com a outra testemunha, nem, enfim, não dando nenhuma causa para que haja qualquer tipo de nulidade no processo. Entregar a parte tutorial de uso, e isso acaba sendo uma obrigatoriedade do advogado, então é mais uma questão que a gente acabou absorvendo com essa nova realidade que a gente está vivendo. E fazer um teste prévio, eu particularmente, antes de ingressar nas audiências, eu oriento os meus clientes e também faço um teste do link, até porque eu vou ter um tempo considerável para peticionar no processo, para poder comprovar que realmente eu não ingressei na audiência virtual em razão de um problema até do link, porque a gente sabe, hoje, por exemplo, houve um atraso, e isso é completamente normal. As pessoas têm compromisso, mas também a gente está suscetível a isso. E quando a parte ou a testemunha ela não tem acesso à internet? Normalmente, eu vejo na prática muitos advogados fazendo exatamente isso. Eles peticionam, informam ao juiz, é retirado de pauta essa audiência, é remarcada uma nova data, ou então, como o TRT ele está voltando de forma gradativa para o seu atendimento presencial, alguns juízes eles até pedem para que os advogados eles digam se eles aceitam ou não, ou se eles preferem aguardar mais um pouco para ter essa audiência presencial. No meu ponto de vista, as audiências que há colheita de prova, tanto do depoimento pessoal, das partes, do reclamante, do reclamado, quanto das testemunhas, eu ainda sou um pouco apegada à audiência presencial, por vários motivos, inclusive em razão da separação da comunicação dessas testemunhas. Nem todos
conseguem fazer essa separação, até por não ter mais um ambiente físico, então fica um pouco prejudicado também a parte do advogado, porque acaba essa responsabilidade sendo do advogado. E aí agora a gente fala sobre o depoimento pessoal e testemunhal. No processo do trabalho, por isso que eu falei sobre o princípio da subsidiariedade, porque no processo do trabalho a gente não tem uma ordem cronológica, a gente só tem o artigo 848 da CLT, que prevê a tentativa de conciliação, e que o juiz do trabalho vai ouvir as partes, e a gente acaba se utilizando na prática, por mais que os doutrinadores e os estudiosos, eu trouxe até o exemplo do autor Mauro Chiviave, que diz que não é aplicado o artigo 361 do CPC, mas na prática sim, a gente ouve primeiro o autor, que no caso é o reclamante, depois o réu, que é o reclamado, testemunha do reclamante e testemunha do réu. Inclusive na audiência virtual. E como é que é feito isso na audiência virtual? A gente retira, no caso, quem administra isso é o secretário ou a secretária da vara, retira a imagem dessa testemunha e o áudio. Então, ela não consegue ouvir nem falar, o microfone também ele é colocado no mudo, e a imagem ela acaba desaparecendo. Então, é mais ou menos assim que está funcionando na prática. Às vezes ocorre alguns percalços, alguma questão de conexão também, mas isso tudo é colocado em ata, enfim, e aí é adiada a audiência, porque é uma realidade que a gente precisa também se adaptar. Temos a adequação do TST, então houve um ato conjunto, que é o número 159, em 6 de abril de 2020, que trouxe várias regras sobre a questão da audiência virtual no TST. Então, vocês vão observar que as sessões elas vão ser asseguradas a publicidade, porque é um princípio muito importante para a gente. Temos também a questão do artigo 2º, que elas são realizadas numa plataforma, com uma videoconferência, vão ser realizadas em uma rede social de amplo alcance, gravadas, porque isso, se você precisar de algum recurso futuramente para interpor, ou então de alguma nulidade para ser apresentada, você pode se valer dessa gravação, você recebe, inclusive, por e-mail, um link dizendo sobre isso, sobre a audiência que você participou do seu processo, isso fica disponibilizado para vocês. Nós temos também as salas, que vão ser questões do TST que vai poder autorizar o ingresso, inclusive a questão do manuseio da fala, da testemunha, enfim, da imagem. Isso tudo é função do secretário, enfim, da sessão de julgamento ou da audiência. Nós temos também aqui a questão da justificação, que pode ser feita até 24 horas antes, para poder fazer o requerimento, para poder colocar em pauta ou ter uma certa prioridade. Isso tudo que acontece no presencial foi adequado em curto espaço-tempo para a questão virtual. Trouxe também a questão dos advogados, porque eles acabam também ficando com a responsabilidade de checar se o link está correto ou não, como eu disse anteriormente para vocês. E mais algumas questões que eu acredito que pelo horário eu não vou conseguir falar todos para vocês. No caso do TRT, óbvio que cada TRT ele vai funcionar de uma forma diferente, enfim, mas eles acabam adotando um regramento, um padrão, de acordo com o TST, que a gente sabe que é uma referência para a gente, que é da área do direito do trabalho, e a gente não pode mudar muito o que o tribunal já meio que orienta os outros tribunais regionais. Então, foi inclusive o ato conjunto número 6, que foi falado muito bem pela doutora Andréia. Então, a gente já consegue aqui no artigo 5º realmente ver a obrigatoriedade do fornecimento do e-mail, de telefone, por conta do acesso a esse link
a esse procedimento que é tão essencial no processo, e a gente precisa que as partes elas tenham esse acesso garantido, de certa forma. Inclusive, quando há algum problema de conexão, isso também é da responsabilidade do advogado para ele poder orientar até o próprio tribunal sobre a possibilidade desse acesso dessa parte ao processo, inclusive a esse ato tão importante que é imprescindível o comparecimento dela. E aqui eu trouxe para vocês a previsão sobre o ato e a questão da audiência virtual no TRT da Primeira Região, que é o que eu faço parte, inclusive a responsabilidade por conexão estável, instalação e utilização do equipamento por parte do advogado de cada parte, seja reclamante ou reclamada. Trouxe também a questão da indisponibilidade tecnológica, que tem que ser reportado ao juiz, por isso que eles previamente eles já intimam as partes, eles já abrem essa possibilidade de você conseguir ou não ter esse acesso à justiça. E, ao final, eu trouxe umas reflexões para vocês, que eu acho de bastante importância nesse momento. O acesso à justiça ele ficou prejudicado porque muitos criticaram a questão do PJE, por conta das partes não conseguirem mais acesso ao processo eletrônico se não fizessem, enfim, o login e a senha, e aí depois teve a questão do certificado digital, teve a questão também do PJS, já foi uma prévia já desse afastamento ou dessa inclusão das partes. Se houve uma elitização do processo do trabalho, já que todos os doutrinadores, juristas e advogados, eles dizem que o direito do trabalho ele é popular, por isso que tem, inclusive, aquela piada interna de que advogado trabalhista se veste mal, enfim. Ao meu ver, sim, houve uma elitização, mas eu acho que o advogado ele nunca teve uma importância tão grande como ele está tendo agora, uma valorização, porque ele sempre foi importante, né? Tanto que ele é indispensável à justiça, mas eu acredito que o advogado trabalhista agora ele está tendo uma valorização, a sua devida valorização nesse momento, porque ele está sendo uma peça mais do que fundamental para o andamento regular do processo, inclusive para incluir as partes. Há uma responsabilidade maior? Sim, podemos dizer que sim, mas pelo menos eu entendo dessa forma. A audiência virtual é uma realidade provisória ou definitiva, eu acredito que seja definitiva, mas também compactuando, como eu já disse várias vezes aqui na minha fala, no entendimento da doutora Andréia, de que será híbrido, pelo menos nesse momento, e depois eu acredito que seja totalmente virtual quando a gente tiver uma estrutura melhor dentro do nosso país. E o que a gente precisa fazer para que a simplicidade, que é um dos princípios do processo do trabalho, não caia em desuso, em razão dessas grandes questões estruturais que a gente tem dentro do nosso país, e aí não querendo entrar em nenhuma questão política, mas é uma realidade também que a gente precisa refletir. Bom, eu tentei ser mais breve e sucinta. Esses são os meus contatos, eu vou disponibilizar para vocês o material, enfim, fiquem à vontade, eu só quero parar de compartilhar aqui. Daniela, me ajuda. Obrigada, agora foi. E é isso, eu fico muito honrada de ter a possibilidade de falar sobre essa questão da audiência virtual. Ainda mais que eu sou uma pessoa militante, eu faço parte da OAB Mulher, como foi divulgado aqui. Tenho muito orgulho, sou uma jovem advogada, mas eu acho importante o papel da mulher, principalmente na questão das audiências, sejam elas presenciais ou virtuais. Eu acho que a gente precisa batalhar cada vez mais pela nossa valorização também. E é isso, eu só tenho que agradecer. Eu acredito que eu não sei se eu estourei meu horário, se foi dentro do horário, se eu falei muito rápido. Já está no finalzinho, permitido. Então tá bom. Priscila, muito obrigada pela participação. Queremos agradecer de coração. Várias reflexões,
Mas é isso que eu digo, né? A gente precisa pensar no futuro. É isso que a gente quer? Eu acho que as mudanças e a revolução começam a partir de nós mesmos. Meu marido sempre fala que a gente vive num período muito passivo, muito, né? A gente parece que o período em que a gente fez revoluções ficou para trás. Mas assim, a gente precisa entender o que eu quero, o que vai acontecer no futuro. É justamente isso que eu quero? Se eu não quero que seja dessa forma, eu vou começar a trabalhar para mudar isso. Então, essa mentalidade precisa ser concebida. E é importante participar de eventos, congressos, seminários, debates, porque nos já foi tolhido o networking presencial, né? A gente ia para um evento presencial para a gente conhecer, bater papo, né? Os congressos, por exemplo, do Notório, do Alan, que é um parceiro, né, de 3.000, 4.000, 5.000 pessoas. Então, a gente ia ali fazer networking, conhecer. Já nos foi tolhido isso. Então, viver num casulo fechado, sem nos relacionarmos com o mundo externo, eu acredito que isso seja prejudicial para a gente mesmo. Então, a gente precisa só se adaptar e entender como é que vai ser essa nova forma de relacionamento. Somos seres humanos, e por seres humanos precisamos nos relacionar como um todo, e isso é importante para que a gente possa entender um novo momento e lutar pelo aquilo que a gente quer. Então, eu agradeço de coração, vou encerrar hoje os 2 painéis de hoje agora. Agradeço a todos que ficaram até agora com a gente lá no chat conversando e espero vocês amanhã com os novos painéis. Muito obrigada a todos e boa noite.